no capítulo 22. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu também quero aproveitar e cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Também dizendo, se você por algum motivo está assistindo essa mensagem, essa pregação, Deus irá falar na sua vida. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Vamos ler o versículo 30. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler na minha versão. Na minha versão está escrito assim: E procurei entre eles um homem justo, que estivesse tapando o muro, e ficasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Amém? Eu vou repetir mais uma vez, só o finalzinho. Mas ninguém achei. Isso não vai acontecer isso nessa noite, amém? Isso não vai acontecer isso nessa noite. Se o Senhor procurar, Ele vai encontrar. Eu quero, desde já, agradecer essa oportunidade de pregar esta mensagem e pela confiança, porque é um grande privilégio pregar a palavra do Senhor Jesus. No livro que nós acabamos de ler, neste versículo 30, Deus está procurando alguém, um homem, uma mulher. E eu quero já agora intitular essa mensagem como um Deus que procura. Porque o nosso Deus, Ele está sempre procurando. Lá em João ele fala que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora, voltando para o livro de Ezequiel, nós vemos que neste versículo, nesta palavra, nesta mensagem do capítulo 22, nós vemos o povo escolhido do Senhor, o povo de Israel, a nação escolhida. Eles estavam desviados, porque a nação era assim, uma hora eles estavam servindo a Deus, na outra hora eles estavam desviados. E se nós formos ler o capítulo 22 todinho, nós vamos encontrar diversos pecados, uma lista enorme de pecados do povo. E começando quando os líderes, os principais, porque o exemplo do povo tinha que vir de cima, o exemplo do povo tinha que vir dos líderes, mas não estava acontecendo. O que estava acontecendo naquele tempo? Os sacerdotes, os profetas, os príncipes, os oficiais, eles estavam corrompendo a palavra de Deus. Olha o que os profetas estavam fazendo. Eles estavam profetizando mentiras, adivinhações. Se você for ler a partir do versículo 25, você vai encontrar que os profetas, eles eram como ladrões, roubavam as riquezas. E esses profetas, esses falsos profetas, o que eles faziam? Além deles profetizarem mentiras, além deles enganarem o povo, não levando a adorar a Deus, não levando o povo a estar aos pés de Deus, esses profetas, eles profetizavam assim dizendo: assim diz o Senhor, quando na verdade Deus não havia falado nada. Meus irmãos, quanto nós mais vemos nas igrejas, nós vemos no nosso mundo,
falsos profetas dizendo no nome de Deus e Deus não está falando nada. E a Bíblia fala que os sacerdotes também da mesma maneira, porque o papel dos sacerdotes era também ajudar o povo, a guiar o povo, levar o povo para perto de Deus. Sabe o que os sacerdotes estavam fazendo? Os sacerdotes estavam transgredindo a lei de Deus com falsos ensinamentos. Eles estavam negligenciando a palavra do Senhor. Os sacerdotes que eram para falar da verdadeira palavra de Deus, eles não estavam. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam profanando as coisas santas. Eles não estavam fazendo diferença entre o limpo e o sujo. Para você ter uma ideia, os sacerdotes, eles estavam falando que a palavra de Deus, que foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo aos homens, eles estavam dizendo que nada, esse negócio aí não é bem assim. Eles estavam comparando a palavra de Deus com outros livros comuns, que autores sem inspiração nenhuma escreveram. E o que acontecia? Dos líderes lá em cima, todos esses pecados, o povo também aprendeu a pecar. O povo via os líderes. Então o povo também começou uma série de pecados. A Bíblia fala que os homens, eles obrigavam as suas mulheres a deitar-se com eles, quando elas estavam no período mensal delas. Isso era totalmente, extremamente proibido na lei de Deus. As mulheres, as mães, se deitavam com seus filhos. Adultérios, uns matando os outros. E hoje não é diferente nos nossos dias. Se nós formos pegar essa palavra e colocar hoje nos nossos dias, não está diferente. Só mudou a época. Aí no versículo 30, Deus está falando para Ezequiel: Ezequiel, eu estou procurando no meio do meu povo, um homem e uma mulher, que esteja tapando o muro e que ficasse na brecha, mas eu não estou encontrando. E nesta noite eu quero falar para você: Deus está nessa nação procurando alguém que tape um muro, que fique na brecha. E a minha pergunta é: será que ele vai encontrar? Aqui tem um. Para que você entenda, eu quero explicar melhor o que é ficar na brecha. Nós que somos cristãos temos um costume de estar sempre falando: ficar na brecha, vamos ficar na brecha. E o que acontece? Se nós formos ver no Antigo Testamento, nós vamos observar que todas as cidades que eram construídas por meio de proteção, o que eles faziam? Eles muravam as cidades, colocavam muros duplos nela. Por quê? Para evitar qualquer tipo de invasão dos exércitos inimigos, invasão dos adversários, para não entrarem nas cidades, para não saquear, não roubar, não matar, não levar em cativeiro. E eles faziam isso, eles muravam as cidades. Só que o que acontece? Quando eles muravam as cidades, a cidade ficava totalmente protegida. E quando a cidade ficava totalmente protegida, acontecia o quê? Isolamento. Por quê? Porque quem estava na cidade não sabia o que estava acontecendo do lado de fora. Só que eles tinham uma maneira de saber o que estava acontecendo do lado de fora. Eles muravam as cidades. Aí eles pegavam e colocavam torres de vigias. E nessas torres de vigia ficavam os sentinelas, que a Bíblia vai chamar de atalaias.
E qual era a função desses atalaias? Esses atalaias, eles ficavam nas torres de vigia, simplesmente para vigiar o que estava acontecendo do lado de fora. A função deles era vigiar qualquer barulho, qualquer ruído estranho. Eles estavam prontos para anunciar que estava acontecendo alguma coisa de errado. Só que esses atalaias, eles não ficavam apenas vigiando, eles levavam consigo, sabe o quê? A Bíblia fala que eles levavam consigo uma trombeta e também espada. Por quê? Porque a qualquer momento a cidade podia ser invadida. E se por acaso acontecesse alguma coisa, os atalaias tocavam a trombeta e anunciavam que ali tinha perigo. E rapidamente a cidade pegava e se ajuntava, e o exército se preparava para a possível invasão. Só que daí o que acontece? O exército inimigo esperava uma pequena distração dos atalaias. O exército inimigo esperava uma distração. Quando, quem sabe, eles adormecessem, quem sabe uma distração conversando. Quem sabe os atalaias falam assim: está tudo bem, eu só vou entrar rapidinho no WhatsApp, só para verificar. Está tudo bem, eu só vou ali. Está tudo controlado. É nessa hora que o inimigo ele atacava. Mas sabe como? Como que ele ia atacar se ele não tinha como entrar? Nessa distração ele esperava. Quando ele via que os atalaias estavam distraídos, lá vinha um soldado, procurava uma parte frágil do muro e batia, até encontrar. E quando o atalaia voltava, ele voltava para o esconderijo. E assim sucessivamente, até ele fazer uma pequena brecha. E quando acontecia essa pequena brecha, aí podia acontecer a invasão. Nesta noite eu quero falar para você que talvez você esteja preparado a sua vida para possíveis investidas de Satanás, possíveis investidas do adversário. E talvez você esteja preparado nos portões da frente, mas você não está ligando para as pequenas brechas. E é por aí que nós temos que tomar cuidado, porque quando nós vemos, você quer um exemplo? Um grande navio. Os navios eles estão preparados para navegar nos oceanos, nos mares, enfrentar tempestades, enfrentar tudo. Agora você quer ver uma coisa? Faz um buraco no navio, para você ver o que acontece. Os aviões da mesma maneira estão preparados, equipados para suportar o frio, a chuva, a tempestade. Faz um buraco. Nessa noite a palavra de Deus para nós é: não dê brechas para o adversário, porque ele pode entrar por aí. E é por tão pouco que o inimigo tem entrado na vida das pessoas. Aí o que acontecia? Aí a cidade estava cercada, só que estava com aquela brecha. E qual era a função do atalaia? Quando ele percebia que tinha uma brecha, quando ele percebia, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir até a brecha. Para quê? Para tapar o muro. Ele tinha que ir até a brecha para tapar o muro. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem nessa noite, mas Deus está dizendo que Ele procura nesta noite reparadores de brechas, reparadores de muros,
Ei, quantas vezes nós vemos dentro das igrejas, dentro das empresas, pessoas falando com tristeza: ei, eu só sirvo para tapar buraco, eu só sirvo para tapar brecha. É ou não é? Pessoas que falam assim: não, eu só sirvo para tapar buraco. O levita não veio, eles me colocaram para louvar. O pregador não veio, eles me colocaram para pregar. Mas Deus está nesta noite procurando você mesmo, aquele que tapa o muro, aquele que tapa a brecha e não deixa o adversário entrar. Meu irmão, o que é melhor, tapar o buraco, o muro, ou deixar o adversário entrar? O que é melhor? Aí quando o atalaia via aquilo, ele tinha que correr e tapar um muro, tapar as brechas. E aqui, quando nós falamos em tapar a brecha, pelo menos duas coisas nós temos que terem atenção, e é o que eu quero ministrar nessa noite. A primeira coisa, quando tem uma brecha, a primeira coisa, quando nós tapamos uma brecha, você sabe o que acontece? Nós tapamos os olhos dos inimigos. Acho que você não entendeu. Quando tem uma brecha, a primeira coisa que nós fazemos, quando nós tapamos o buraco, a brecha, nós tapamos os olhos dos inimigos. Naquele tempo, quando muitas vezes eles chegavam até essas brechas, quando eles iam tapar o muro, o adversário estava do outro lado. E muitas das vezes eles lutavam, porque o inimigo não quer deixar você tapar esta brecha. O adversário não quer deixar você tapar este muro. E quando nós tapamos a brecha, nós neutralizamos os olhos dos inimigos. E sabe o que isso tem para nossas vidas? Nós não damos liberdade para ele olhar o que está dentro da cidade. Quando nós tapamos o muro, nós não damos mais autoridade para ele espiar o que está dentro da cidade. Quando nós tapamos o muro, nós não damos mais legalidade para ele ver o que está acontecendo dentro da cidade. E a mesma coisa com as nossas vidas. Quando nós tapamos a brecha que tem nas nossas vidas, nós não damos legalidade mais para o adversário poder entrar por ela. Nós não damos mais liberdade para ele poder olhar. Aí sabe o que acontece? O seu adversário, ele tentou olhar pela brecha que tinha, mas você tapou. Aí ele vai voltar para quem mandou ele, para o chefe dele, para Satanás. Aí ele vai voltar e o chefe dele vai perguntar: e aí, tá tudo ok? Tá combinado? Tá tudo projetado? Aí ele vai ter que dizer: não, os planos fugiram do controle, as coisas deram erradas. Aí o chefe dele vai ter que perguntar: então por quê? Aí ele vai perguntar assim para Isaías: porque eu fiz uma brecha, eu estava olhando, eu estava conseguindo entrar na vida dele, ele estava permitindo deixar entrar, mas veio alguém e tapou. Mas aí veio alguém e tapou, e agora a gente não conseguimos mais olhar para dentro da cidade. É isso que acontece nas nossas vidas. E sabe como que nós tapamos as brechas? Orando, buscando a Deus, jejuando, vindo para a casa do Senhor, não dando legalidade para o inimigo, não dando legalidade para que ele venha tentar fazer essa brecha nas nossas vidas.
Deus está falando nesta noite que Ele procura alguém que repare as brechas, que esteja preparado. Aí você nunca mais vai dizer, mas eu sou só um tapa-buraco. Quantas vezes nós olhamos isso dentro da igreja, meu irmão? Quantas vezes nós vemos isso dentro das igrejas, dentro dos nossos trabalhos? Você está acostumado na sua empresa a fazer um determinado tipo de trabalho, o seu chefe vai, fala, agora você vai fazer isso. Fala, por quê? Porque o rapaz estava aqui, faltou, agora você vai tapar essa brecha. Deus está nos convidando a tapar as brechas, a tapar o buraco, a levantar o muro, a reerguer o muro, porque Deus está à procura, e se Ele vier aqui esta noite, Ele vai encontrar um povo que está tapando as brechas. A segunda coisa é que, quando nós tapamos o muro, acontece, além de nós cegarmos totalmente o inimigo, nós também neutralizamos as armas todas. Aleluias! Ele já não consegue olhar mais para dentro da cidade, não consegue mais olhar para dentro da brecha, e agora já também não tem mais armas para usar. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que agora ele não consegue mais olhar a tua vida e também não consegue mais pelejar contra você. Porque no processo de tapar o muro, presbítero João Paulo, você acha que o adversário vai deixar você bonitinho, vai ficar olhando? Você acha? Você acha que o adversário vai ficar esperando você tapar o muro? Vai ficar esperando você pegar o cimento, o tijolo e colocar? Em outras palavras, você acha que Satanás vai deixar você tapar o muro, deixando você vir para a casa de Deus, deixando você vir orar, deixando você vir para o ministério de louvor, deixando você vir jejuar nas 24 horas de oração? Você acha que Satanás vai ficar olhando para você e falar assim, pode ir que eu estou esperando? Ele vai querer usar as armas dele. Aí quando nós neutralizamos, acabou. Só que nesse processo é difícil, presbítero Romeu. Por que é difícil? Porque nós estamos tapando o muro, tapando aquela brecha. O adversário está ali do outro lado, cutucando. É ou não é? O adversário está ali do outro lado, cutucando. Mas Deus está falando para nós nessa noite, não desista de tapar as brechas, não desista de tapar os muros, porque pode ter a dificuldade que tiver, pode ter as aflições que tiver, existe um Deus que está conosco, existe um Deus poderoso que está conosco, e neste versículo fala que Ele procura quem esteja na brecha. Ele está procurando. Em Mateus está escrito assim, quem procura acha. É ou não é? Quando nós perdemos alguma coisa, pelo menos eu quando perco alguma coisa, e às vezes nós falamos assim, olha, perdi uma tal coisa, não sei o lugar exatamente, porque eu perdi, se eu soubesse, mas perdi dentro de casa. E quando alguém fala isso, então você não está procurando direito. Você não está procurando direito, porque quem procura acha. Será que se Deus procurar essa noite, Ele vai encontrar alguém que para tapar a brecha? Será que se o Senhor procurar alguém nessa noite, vai procurar alguém que está orando, alguém que está jejuando, buscando na sua santa palavra, alguém que já falou assim, não, eu já tapei a brecha hoje. Hoje o adversário veio tentar fazer mais uma brecha, mas eu tapei.
A palavra de Deus para nós esta noite é: vamos ser vigilantes. Foi ministrado aqui na terça-feira pelo nosso pastor que Jesus está voltando. E nunca se teve tantos sinais, evidências da volta de Cristo igual nos nossos tempos. Em Portugal, o que não acontecia há 50 anos atrás está acontecendo nesses tempos. Eu não sei se você está olhando nos jornais, mas todos os dias acontece uma desgraça diferente. Em Portugal, o esposo mata a esposa, mata os filhos, depois se mata. A mulher mata o marido, a facada. O homem atropela as crianças. Os jovens matam as crianças atropelando. Não é diferente nos nossos tempos. Não é diferente. Lá em Ezequiel, às vezes nós lemos essa palavra e nós entendemos que, nós falamos, meu Deus, que época terrível. Mas nós não se damos conta que nós estamos vivendo essa época. Nós não se damos conta que nós estamos vivenciando este tempo, esta época. E Deus está procurando alguém que denuncie o pecado, alguém que seja um intercessor, alguém que fale: eu não estou de acordo com o pecado, porque o Senhor está voltando, e Ele pode voltar a qualquer momento. E se Ele voltar agora e você não estiver na brecha, por isso, se nós ficarmos na brecha quando Ele voltar, é para não dar brecha para o adversário, é para não dar lugar para o inimigo. O povo de Israel, se tivesse feito igual está escrito lá em Crônicas: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, Deus havia perdoado. Porque nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus perdoava. A palavra dele fala que as suas misericórdias não têm fim. Mas o povo não estava nem aí. E Deus procurou naquele tempo e não encontrou um. Foi a mesma coisa que quando Deus avisou a Abraão. Falou: olha, Abraão, enviou os anjos e falou assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão, ele pegou e se colocou na posição de intercessor, de atalaia. Ele falou: olha, se houver 50, o Senhor não vai destruir? Ele falou: não vou destruir. E 40 e 30, e assim foi. Não tinha, meus irmãos, não tinha. Por isso, nesta noite, nós vamos entender nesta palavra que Deus está procurando. Deus está procurando, Deus está procurando. E Ele pode encontrar esta noite. Ele pode encontrar esta noite. Por isso, essa palavra que Deus colocou no meu coração foi não para simplesmente ser apenas uma palavra, não para simplesmente ser apenas um versículo lido, não, mas foi para nós taparmos as brechas que Satanás tem feito. Satanás tem feito buraco na vida de pessoas aí. Nós estamos vendo muitas pessoas, muitos casamentos sendo destruídos porque as pessoas deram brecha. Nós estamos vendo muitas pessoas que elas falam: eu me desenganei, eu me iludi com a igreja. Conversa fiada. Porque quem segue a Jesus nunca se ilude. Quem serve a Jesus não se ilude não, meu amigo. Quem serve a Jesus de verdade não se ilude. Aí as pessoas estão procurando um conforto, algo para os seus egos.
Os profetas deste tempo, a Bíblia fala que eles profetizavam mentiras. Sabe por que eles profetizavam mentiras? Para massagear o ego das pessoas. Aí as pessoas chegavam nos profetas, nos sacerdotes, de qualquer maneira, de qualquer jeito, e os profetas falavam: não, você não foi aceito lá, mas aqui você é aceito. O que nós temos? Eu nunca vi nessa geração tanta gente fazendo tatuagem em tudo quanto é lugar do corpo. Eu nunca vi tanta gente fazendo piercing em tudo quanto é lugar do corpo. Na empresa que nós trabalhamos, você conta no dedo as pessoas que não têm tatuagem. Porque você pensa que é uma blusa de frio, não, é a tatuagem feita do braço, de fora a fora. E os jovens cada vez mais estão indo por este caminho, aí eles vêm para uma igreja como esta, eles falam: ah, não, essa igreja é muito rígida, mas daí tem umas igrejas aí que permitem, aí os sacerdotes, os falsos profetas falam: não, meu filho, vem para cá, estão massageando o ego dessas pessoas. Mas nós que somos cristãos, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola, na rua, nós temos que anunciar a palavra de Deus. Nós temos que denunciar o pecado. Podem falar que você é chato, podem. Esse jovem aí, muito chato. Quando eu estudava, era da mesma maneira. Quando eu estava na escola. Só que só tem um problema. Quando eu estudava, todo mundo sabia que eu era crente. Agora, hoje em dia, é difícil você procurar um jovem assim. Porque, na verdade, os jovens desta geração estão querendo enganar eles próprios. E nós temos que denunciar o pecado. Os jovens, eles querem ter uma vida igual desses jovens. Por quê? Porque os sacerdotes estão falando: não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas nós temos que denunciar o pecado. Os jovens querem fazer a mesma coisa, usar as mesmas roupas. Aí, quando Jesus foi preso, deram uma olhadinha para Pedro e falaram: olha, aquele ali anda com ele se veste como ele. Mas hoje em dia, se você entrar nas escolas, você não sabe quem é quem. Tudo pode, tudo é lícito. Meus irmãos, Deus está procurando alguém que esteja na brecha. Deus está procurando jovens que levem a palavra dele dentro das escolas. Deus está procurando homens e mulheres que estejam no seu trabalho, mas anunciando a palavra de Deus. Anunciando como? Tocando a trombeta. Deus está à procura. Aleluias. E se Deus está à procura, Ele pode encontrar. E Ele vai encontrar esta noite. Ele vai encontrar essa noite, porque eu tenho certeza que você está tapando a brecha, tapando o muro, você está orando pelo seu irmão, buscando em oração, e é por isso que Deus ele vai encontrar nesta noite. Amém? Por isso eu quero agradecer esta oportunidade de ministrar mais uma vez esta palavra, que não seja apenas mais uma palavra, mas que você possa entender a função de reparadores de muro, e que você nunca mais diga para você mesmo, ou para alguém: eu sou só apenas um tapa-buraco. Não, você é importante, você é especial. Deus, quando te criou, Ele não te fez para ser insignificante. Você é precioso para Deus. E assim eu quero agradecer a oportunidade no